Queridos, então vamos ao que viemos então. Eu gostaria de começar pelo final. Como é que é isso? Queria que a gente começasse fazendo uma reflexão aqui e você vai entender que tem tudo a ver com o que nós vamos estudar em Pentateuco, especialmente nessa aula, mas talvez sobre alguma coisa para a próxima aula. Ok? Então a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: como você descreve a profundidade da sua fé? Se você precisar de argumentar sobre a sua fé num Deus que você não viu, num Deus que você não pôde ir lá ouvir falar, não viu ele morrer na cruz, como que você argumenta com profundidade a razão da sua fé? A segunda pergunta é a seguinte: como é a base da sua fé? Do que é feito a base da sua fé? Como alguém que vai construir uma casa pensa e gasta muita grana na estrutura e na base de uma casa? Essa é a pergunta para você. Você gastou muito? Você investiu muito na base da sua fé? Você fez um discipulado? Você foi orientado? Você leu a Bíblia toda? O que você investiu? Ou do que material é feito a base da sua fé? O que está embutido na base da sua fé? A terceira pergunta é: quem são as suas referências, tá? Quem é que está norteando a sua fé nesse momento, ok? Quem são as suas principais referências nesse momento? Sua fé desanimou com o passar do tempo? A sua empolgação, às vezes que você ia para a igreja, enfim, o tanto que você gastava em leitura, em oração, a sua vontade de evangelizar, desanimou com o passar do tempo? E aí isso já me remete à quinta pergunta: se sim, a que ou a quem você atribui ao desânimo da sua fé? E por fim, a pergunta de número 6 é: o que ou qual traço ou qual é o pecado do seu velho homem, ou seja, antes de Jesus Cristo, que tende a querer ressuscitar na sua vida agora? Isso é para nossa reflexão. Eu vou repetir no final, tá bom, dessa aula, então você pode anotar, a gente pode conversar sobre isso numa oportunidade mais adequada, na introdução da próxima aula. Dito isso, queridos, Pentateuco, essa palavra significa o livro de 5 volumes. Os judeus chamavam ele de a lei ou a lei de Moisés. Jesus, os escritores do Novo Testamento, o Novo Testamento vai chamá-lo de a lei de Moisés. Algumas versões vai dizer a Torá, que o Pentateuco era conhecido para os judeus e para os judeus ortodoxos até hoje é conhecido como a Torá, os livros da lei, tá bom? Mas Pentateuco é isso, são 5 volumes de livros ou 5 livros, tá bom? A autoria de Pentateuco ela é atribuída a Moisés e existem alguns motivos para isso, algumas razões para isso. A primeira é que o próprio Jesus e o próprio Novo Testamento vai citar, tá bom? Vai citar nas suas falas, nos seus relatos, Moisés, ok? Como autor, e faz referência do Pentateuco como dele. Depois disso, no próprio livro, no próprio Pentateuco, nós podemos ver essa referência também. Deus vai falar diretamente com Moisés e pedir para ele escrever e orientar o povo acerca da vontade dele. Então, o próprio Deus ordena a Moisés a escrever os relatos dele. Fora isso, Moisés tinha condições e habilidade para escrever o Pentateuco. O Lucas, ao escrever Atos, ele cita lá no capítulo 7, verso 22, que Moisés era um homem hábil, era um homem de muitas condições intelectuais, tanto de fala quanto de ação. Então, Moisés tinha condições de fazer isso, apesar de muito ocupado, mas ele se organizou para escrever isso. E Moisés então mantinha uma forte comunhão e íntima comunhão com Deus, tá bom? Isso sustenta para mim, que sou conservador, uma capacidade e competência plena deste homem ter escrito
todo o Pentateuco. Fora isso, amados, eu queria dizer ainda acerca da autoria. Por que eu estou dizendo e trazendo esses argumentos? Porque existiu uma certa época uma teoria para rebater uma crítica sobre a autoria de Moisés, tá bom? Então existiu uma crítica, mas ela não foi forte o suficiente para destronar Moisés do trono do autor do Pentateuco. Então existiu alguns que iam dizer que não foi Moisés, que ele não tinha condições, que os fatos e relatos não eram da época dele, mas eram argumentos tão ruins que não se sustentou, tá bom? É chamado de alta crítica acerca da autoria de Moisés. Você pode ler sobre, se você quiser ficar mais por dentro do assunto. Eu quero trazer 3 palavras para você não esquecer dela toda vez que você pensar na razão pela qual o Pentateuco foi escrito e deixado ali primeiramente para os judeus. A primeira dela é desmistificar, tá bom? É uma palavra talvez não muito familiar, mas desmistificar, ok? E por que isso? Porque os judeus eles tinham muita idolatria nos seus corações e nas suas mentes. Os judeus estavam... a gente vai ver isso quando eu passar para a parte de geografia de Israel. Quando eu falo Israel, eu estou falando de Israel, do povo judeu, do povo de Deus, tá? Para quem o Pentateuco foi escrito. Eles tinham muita influência, principalmente do Egito e da Palestina. Então, o Pentateuco foi escrito a fim de tirar o mito, tirar a idolatria do coração deles e falar acerca de Deus verdadeiro. A segunda palavra é revelar, e essa revelar é porque tinha muitos deuses falsos, como eu acabei de dizer. Então, o Deus verdadeiro precisava se apresentar. E a forma dele se apresentar e se mostrar era através da escrita, era através de lembrar o povo o que ele fez para os antigos, para os pais da fé, que nesse momento quem está recebendo o Pentateuco não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, tá bom? Esses não recebem o Pentateuco, os descendentes deles sim. Então, é isso, ok? Então eles precisavam lembrar quem que era o Deus verdadeiro entre os deuses falsos. A terceira palavra é regular, ok? Então o Pentateuco também foi escrito para regular a vida do povo, para regular a comunhão do povo e para regular, acima de tudo, a vontade de Deus na vida daquele povo e como Deus queria que esse povo se colocasse diante dele também. Então são essas 3 palavras: desmistificar, revelar e regular. Não esqueçam, ao lembrar delas você vai entender basicamente para que o Pentateuco foi escrito, tá bom? Dito isso, vamos caminhar aqui para a parte geográfica do Pentateuco, tá bem? E aqui eu já quero dizer o seguinte: quando eu, por exemplo, quando eu li minha Bíblia lá a primeira vez, ou segunda, ou até terceira, eu li a Bíblia e entendia que no mundo existia só Israel, existia só o povo judeu, e não Israel. Quando ele recebe o Pentateuco, ele está numa região muito estratégica, muito fértil. Tinha muita água naquela região, então era uma região muito fértil, muito produtiva. E ali, quando você vê as seguintes nações, Babilônia, Assíria, Egito, Israel, o povo judeu estava ali no meio, tá bom? Essa região que é conhecida como a Palestina, tá bom? Uma região pequena, tá bom? Diz os estudiosos que era uma área de mais ou menos 250 quilômetros, uma região mais ou menos deste tamanho. E ali então foi onde Deus escolheu para habitar e se revelar ao povo através dos 10 mandamentos, e ali que eles receberam o Pentateuco. E a nível de curiosidade também, esse era o território que hoje corresponde ao Iraque, e provavelmente, segundo os livros, e aí os estudiosos vão concordar com isso também, era o local onde possivelmente existiu o Jardim do Éden
e onde começaram a Torre de Babel. Então tem esses 3 acontecimentos ali, 4, porque também ali perto, tá? Geograficamente perto, existia a região de Cesareia, a região de Canaã, e ali bem perto dessa região você vai lembrar que Jesus nasce nessa região também, né? Então é numa área de terra não muito grande que acontecem todos esses fatos muito importantes. Eu vou lembrar para você que é onde Deus se revela a Moisés e ao povo que estava escravo no Egito, é onde eles recebem o Pentateuco, é onde hoje é o território do Iraque, é onde possivelmente é na região que tinha também o Jardim do Éden e onde começou a Torre de Babel, tá bom? Vamos caminhar agora então para as influências que esse povo tinha sobre ele. Não era estratégica e fértil a região que Israel estava, mas ela era extremamente perigosa também. A Babilônia e o Egito, eles conseguiram fazer tão mal, mas tão mal para o povo judeu, para Israel, que lá em Números, por exemplo, ou talvez você pega lá em Josué, já na terra prometida, quando eles entraram, quando eles tiveram aqueles 40 anos de deserto, o povo ainda tinha vestígios e traços da religião pagã aprendida no Egito e na Babilônia. Eu vou caminhar com você hoje, vamos ver o tempo aqui, mas a minha intenção é pelo menos caminhar com você hoje sobre a influência que a Babilônia teve na vida de Israel. Queridos, isso é muito importante, O Pentateuco é chegado e é escrito para aquele povo para isso. Lembra que Abraão, Isaac e Jacó, eles não estão aqui mais. Abraão não está aqui mais, tá bom? Nesse momento onde o Pentateuco chega. Você pega o livro de Êxodo, você vai descobrir que depois que José, né, depois que José morre, vem um novo faraó, e este não lembra, este não conhece José. E ali é por isso então que eles sofrem uma escravidão de 430 anos, ok? E ali eles são muito influenciados. Então, queridos, nesse tempo de escravidão, nesse tempo onde eles estão ali no Egito, tá bom? Eles têm a influência do que a gente pensa na influência da Babilônia. Então, vamos rapidinho fazer uma cronologia aqui, tá bom? A gente vai pensar que o Pentateuco, Moisés chega na vida dos judeus ali no Egito, 430 anos depois. Deus suscita um líder para libertar aquele povo da escravidão. Então, quem que Moisés encontra ali? Moisés encontra ali possivelmente a descendência de José, tá bom? E antes de José, lembra a história dos 12 irmãos? Você tinha os 12 filhos de Jacó, né, que foram para o Egito, e Moisés salvou a terra naquela época por causa da provisão de alimentos e por aí vai. A gente sabe que é provisão de Deus, na verdade, essas coisas. E ali então, aí vamos fazer uma cronologia voltando até chegar ali em Noé, tá bom? Então a gente vai remontar aí 430 anos pelo menos anteriormente. Então você tem ali Jacó, ok? Os 12 filhos, e Jacó tem como Jacó, né, pai de José, dos 12 irmãos. E antes disso você tem Isaac, que é o pai de Jacó. E depois você tem Abraão, que é o pai de Isaac. Lembra que a gente está voltando. Lembra lá daquele versículo? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então não confundam. Eu estou falando, é isso mesmo. Abraão, pai de Isaac. Isaac, pai de Jacó. E aí Jacó é quem tem os 12 filhos, de quem José nasce e de quem nós estamos contando a história, que tem tudo a ver com o Pentateuco. Beleza, mas Abraão tinha um pai, e o pai de Abraão chamava Terá ou Terã, e
E Terã tinha um pai, que tinha um pai, que tinha um pai, e que aí a gente chega lá em Enoque, e depois a gente passa por Sete, e por Cã, e por Jafé, e aí então a gente chega em Noé, que a gente chega em outras gerações até chegar em Adão e Eva, tá bom? Então, nesse período nós não tínhamos Pentateuco para ninguém, tá bom? A gente tem uma geração aí de Adão e Eva, que tem como filhos Sem, Cã e Jafé, e aí então a gente tem tudo que acontece na Terra, eles são dispersados, tá bom? E depois nós temos Noé, o dilúvio, é nesse contexto aí. Nesse ponto, queridos, e aí é bom destacar que nesse tempo, antes da gente começar a ler o relato ali de Gênesis, de Êxodo, em Gênesis a gente vê que o povo já havia desviado. Inclusive o dilúvio vem porque tinha um justo na terra, que foi Noé, tá? E os outros então se rebelaram contra Deus. Os filhos de Adão e Eva, eles se rebelaram contra Deus. Alguns foram filhos de Deus, outros não foram filhos de Deus. E aí então houve essa rebelião e Deus encontra um homem justo na terra, pelo menos. Queridos, mas o fato é que todos morreram, tá bom? E aí fica os filhos de Noé, tá bom? Cã era filho de Noé, e esse teve um filho que se chamava Cux. Isso é muito importante para a gente, lembra disso. Noé teve um filho que se chamava Cux, tá bom? Mas não é sobre Cux que eu quero falar. Cux teve um filho que se chamava Nimrod. E Nimrod é o cara que você vai... Eu espero que você fique chocado com ele até no final dessa aula. Então, dessa descendência, queridos, José, Jacó, Isaac, Abraão, e aí os filhos de Sem, Cã, Jafé, Noé, desse povo todo, tem uma pessoa que se destaca, e ele se chama Nimrod. Era um filho de Cush, que também ele era também bisneto de Noé. Quem que é Nimrod? Nós temos coisas na Bíblia sobre Nimrod? Sim, nós temos. Mas de antemão, Nimrod ele traz uma religião falsa. Ele traz uma religião ali para a Babilônia, tá bom? Nimrod era chamado também, se você pesquisa no Google, você vai achar uma imagem, uma estátua. Ele é tido como o Sargão de Arcade. Eu vou dizer a você sobre isso. E possivelmente ele foi o primeiro rei da Babilônia, tá bom? Ah, mas os reis só não estão depois do Pentateuco? Sim, biblicamente eles estão. Mas se a gente pega relatos da Babilônia antiga e os Talmudes, que eram os escritos e os registros dos judeus, que obviamente foi passado como tradição oral, e por isso que existe acesso a esses documentos ainda, provavelmente a Babilônia teve um primeiro rei que ele se chama Nimrod. Nimrod, esse nome significa rebelião, e aí eu vou explicar o porquê disso, tá bom? Então, uma grande influência na vida dos judeus é esse primeiro contato, conhecido como uma religião pagã, e eles aprenderam ali na Babilônia. Eu queria dizer para você como é que essa religião... Então, talvez o primeiro contato com essa coisa de religião como nós conhecemos, com essa coisa de prestar algum tipo de veneração ou de adoração a algum deus, ela é descrita ali, ela é tida ali na Babilônia. Na Babilônia criou-se a religião, apesar de ser a religião que estragou a vontade de Deus para o povo. E eu só quero lembrar você também, isso é muito importante, a Babilônia ela é usada pelos profetas. Você pega Zacarias, por exemplo, e você pega o Novo Testamento, principalmente Apocalipse. A Babilônia é tida como símbolo de idolatria, de imoralidade, de perversidade. Apocalipse retrata a Babilônia como a mãe de todas as religiões falsas e que vai ser destruída
quando Jesus vinha na segunda vinda dele. Esse relato de Apocalipse é maravilhoso. Os últimos capítulos de Apocalipse, você vai ver a grande prostituta que está escrito lá, está falando da Babilônia. E essa Babilônia que está lá em Apocalipse é a Babilônia que se inicia com sua religião aqui agora, no meio do povo judeu, por esse homem chamado Nimrod. Vamos ver o que esse Nimrod fez então para que ele se tornasse um mal desnecessário. Não que tenha mal necessário, mas esse foi drasticamente desnecessário. O que acontece é o seguinte, eu vou ler com vocês. As gerações dos filhos de Noé é Sem, Cã e Jafé, tá bom? Nasceram-lhes depois do dilúvio. Eu estou lendo Gênesis 10, versos 1 a 12, tá bom? Se você quiser acompanhar aí, Gênesis 10, versos 1 a 12. Os filhos de Noé são Cã, Sem e Jafé. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog. E aí você tem aí no versículo 1 de Gênesis 10 uma lista de nomes, mas eu quero ir com você lá para o versículo 8, porque é lá que tem o que nos interessa. Então, Cuxi ou Cux gerou a Nimrod, que é o nome que nos importa agora, o qual começou a ser poderoso na terra. Lembra que Cux, então, ele é parente de Noé, e Nimrod, então, é parente de Noé também, filho de Cux, tá bom? Cux é filho de Cã, filho é Cã de Noé. Então aí Nimrod, ele é bisneto de Noé, tá bem? Cux gerou a Nimrod, a qual começou a ser poderoso na terra. Estou lendo o versículo 8. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-te, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Você já está sacando a ideia aí? O princípio do seu reino foi Babel. E aí ele, Ereque, Acade, Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu para a Síria e edificou Nínive. Olha o tanto de cidades que esse homem fundou, por assim dizer. Edificou Nínive, Rebote-Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. É por isso que ele é tido como rei, queridos, porque nessa época provavelmente não tinha um homem com tanto poder igual Nimrod. Nimrod era um homem extremamente poderoso e se tornou extremamente perigoso e desnecessário também. Então o que eu vou dizer agora, de agora para frente sobre Nimrod, não está necessariamente na Bíblia. Então são os escritos da cultura babilônica. Então, pasmem, ou se você acha que só tem a Bíblia como registro antigo histórico, não é. Então tem registros sobre a cultura babilônia, registros sobre a cultura egípcia, registros sobre a cultura assíria, e os judeus têm muitos documentos que contam fatos acerca de como que o povo vivia, da cultura judia. Você tem um grande escritor, sou fãzaço dos materiais dele, eu uso às vezes nas minhas aulas e nos meus estudos aqui na igreja. Então, Flávio Josefo é um homem que foi contemporâneo a Pedro, Paulo, e ele copiou, sabe, por tradição oral, ele remontou uma cultura muito antiga de como os judeus viviam. Então ele escreve sobre os costumes judeus, e quando você pega e coloca lado a lado com a Bíblia, muitas dessas coisas é um material muito confiável dele, porque também está registrado na Bíblia. Então, possivelmente, o que se tem de Nimrod, depois, a gente está falando aí de pelo menos 5.000 anos, é porque veio de uma tradição oral e porque o povo tinha esse costume de registrar, inclusive em pedras e nos seus pergaminhos, a cultura desse povo. Não foi diferente com Nimrod. Então, as informações sobre Nimrod, elas partem principalmente, obviamente, com os estudiosos que trazem isso, mas de livros da cultura babilônica e judia também, porque os judeus contam como esse homem foi desnecessário para a cultura dos judeus naquela época. Tá bom? Mas eu acabei de ler para você capítulo 10, de 1 a 12, sobre quem é Nimrod, como que a Bíblia fala acerca dele.
Nimrod foi para os judeus, queridos, naquela época, como um deus na terra, tá bom? Ele era tido como um deus na terra, até porque ele fez esse tanto de conquistas aí. E aí a gente tem de Nimrod também no Pentateuco. Eu vou colocar referência para vocês lá no chat, que eu não coloquei aqui agora, da Torre de Babel, salvo engano, Gênesis 11 aqui agora. E esse cara foi quem estava totalmente envolvido na Torre de Babel. E a ideia de Nimrod, o que a gente tem sobre ele aí, poderoso diante de Deus, caçador diante de Deus, se você pega os textos como fora escrito, os estudiosos vão dizer o seguinte: caçador diante de Deus não quer dizer um caçador de bicho, um caçador de caça para alimentação. Era um homem que perseguia Deus, que enfrentava Deus. A tradição da Babilônia e dos judeus vão dizer que esse homem resolveu na sua cabeça fazer uma torre tão grande, tão alta. Isso não é da Bíblia, você vai lembrar da Bíblia também. Mas ele queria fazer uma torre lá em Babel tão alta que ela iria chegar até o céu. E se Deus mais uma vez resolvesse castigar a terra com água, ele iria vingar de Deus se ele fizesse isso. Então, e aí você pesquisa no Google Torre de Nimrod ou Torre de Sargão, você vai descobrir, você vai ver uma torre lá que de fato o homem tentou fazer uma torre que chegasse até o céu, e a fim de vingar de Deus. Lembra que ele faz parte de uma geração que chega lá em Noé, tá? Então ele queria ir meio que vingar o que aconteceu na época do bisavô dele. Então, como se não bastasse essa rebeldia dele, ele era um caçador diante de Deus, como um cara que confrontava Deus. O nome dele significa rebeldia ou valente. Então esse caçador não é um elogio aí nos textos que a gente acabou de ler, tá bom? Era um homem que o que se entende é que ele se rebelou contra Deus e contra tudo que ele já tinha ouvido acerca de Deus, ok? Ele se titulou Deus e Rei para a Babilônia, e parece que a Babilônia teve ele como Deus e Rei daquela época mesmo. E, queridos, pasmem, os judeus tinham Nimrod como Deus também. Quando você pensa no Deus Sol, ele aparece com outros nomes depois, mas Nimrod era tido como, ele ficou conhecido como o Deus Sol, e como se não bastasse, ele tomou por mãe, por esposa, a própria mãe dele, tá bom? Pasmem. E aí, então, essa mãe dele diz que a mãe dele se chamava Semíramis e se titulou como a deusa estrela ou a deusa dos astros. Era conhecida, e a tradição babilônica vai dizer acerca dessa Semíramis, que era mãe e esposa do Nimrod, que é a deusa da liberdade. E aí você vai lembrar da Estátua da Liberdade lá da França, né? Ela é originalmente da França, mas também tem nos Estados Unidos. E se você não lembra dessa, provavelmente você tem uma nota aí na sua casa, talvez está até no seu bolso ou perto de você, tem uma cara na nota de 50 reais, de 20 reais, enfim. E é também o que se tem a mesma estátua, se você pesquisa sobre Semíramis, é a mesma estátua, o mesmo rosto que aparece na nota. Então você tem uma deusa aí na sua casa, viu? Você usa a deusa para pagar seu feijão com arroz. Porque ela era uma desbravadora da Babilônia, a deusa da liberdade, tá bom? Ou a deusa da estrela, e por aí vai, tá bom? E aí eu vou ler com você, mas isso é história, a gente não pode confiar nisso. Mas pasmem, eu vou ler com vocês, ou vou deixar referência para não ficar muito longo, porque o próprio profeta, um dos profetas, vão fazer uma acusação dura e pesada contra Israel acerca dessa deusa. E aí a gente tem que
que dá crédito aos registros históricos extra-bíblicos, porque, ao que parece, tudo se encaixa, tá bom? O texto que eu queria deixar com vocês um texto, não vou ler, mas você pode olhar a fim de só dar mais conteúdo e mais crédito a essas informações. Você pode ler Ezequiel 5:18, que é onde o profeta também, que estava vivendo na Babilônia, e ele vai falar acerca do que Deus achava desse povo quando Israel estava olhando e vivendo entre coisas nojentas, fazendo coisas terríveis e vergonhosas. Então Deus faz uma acusação, sabe? Deus faz, olha, eles estão adorando coisas impuras, animais. Essa era a forma como Deus estava vendo esse povo nessa época, por isso que existe o Pentateuco. Ezequiel 8, versículos 5 ao 18. Eu não vou ler para não ficar longo, mas aí você tem um relato de que possivelmente, nesse momento, o profeta estava falando para o povo acerca de várias idolatrias e de vários deuses, e estava inteiramente ligado a Nimrod. Nimrod era o que trouxe essa religião horrorosa, nojenta, para o meio de Israel, ali na Babilônia. A mulher de Nimrod, que se denominou deusa, a Semíramis, eu já falei com vocês sobre ela, que é esse rosto que aparece aí na nota. Também ela é descrita num texto chocante, que está em Jeremias, capítulo 44, versículo 11, e ali você tem exatamente o nome dela, deusa dos astros, ou deusa qualquer coisa no sentido de rainha dos céus. Ela está descrita ali, sabe? Ela foi tida como uma referência feminina na época. Então, inclusive, quando esse profeta faz essa profecia acerca que no Egito habitava os deuses e que Deus ia castigar, que é comum sobre a profecia, Jeremias faz uma profecia para o povo de Israel. E esses versículos que eu falei com vocês de Jeremias, só as mulheres respondem, e elas respondem que não vão obedecer a profecia de Jeremias, porque elas já estão queimando incenso, porque elas já estão fazendo oferta e culto e libações à rainha dos céus. Então, assim, não vamos converter o nosso coração ao Deus verdadeiro, porque nós já temos uma rainha dos céus, e nós obedecemos a ela. Então, assim, as mulheres judias responderam à profecia de Jeremias, que também viveram naquele tempo. Então, queridos, é isso. Eu queria estender, mas a gente pode voltar para o ao vivo e discutir essas coisas. Mas eu queria encerrar aqui com você, e na próxima aula, então, nós vamos ver então como que o Egito também, tá bom? O Egito influenciou a religião dos judeus ali. Nós não temos tempo agora para não ficar longo, mas esse é o nível, esse é o contexto. Então eu só queria trazer isso para você. O Pentateuco, ele chega para um povo com essa mentalidade. Eles tinham sim orgulho de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José. Eles lembravam essas raízes porque foi oralmente contado a eles, mas eles também estavam cheios de outros deuses, estavam cheios de influências ruins. E o Pentateuco, ele vem para tentar consertar essa idolatria na vida do povo. Tem muito a falar ainda, tem muito a acontecer ainda. Nós vamos ver isso numa próxima aula, mas eu queria encerrar lembrando a você aquelas perguntas. Diante do que a gente viu, sabe? Daquele povo que perde a fé, daquele povo que esquece do passado, que esquece do que Deus fez. As minhas perguntas continuam aquelas lá do início. Como você descreve com profundidade a razão da sua fé? Ou a sua fé está misturada com alguma coisa
do passado ainda? Ou seja, do que é feito a base da sua fé? E quem são as suas referências, sabe? Esse povo perdeu, apesar de ter referências fortíssimas como o próprio pai Abraão, o pai da fé, eles já não mais seguiam Abraão com toda veracidade, com toda força. Então, quem são as suas referências? Você esqueceu aquelas pessoas, aqueles homens e mulheres que oraram, que pregaram e que investiram em você no início do processo? O que desanimou sua fé? Ou o que está desanimando a sua fé e tem feito você perder de vista o único Deus e tem feito você de repente olhar para um lado ou para outro? Ou de repente do grupo que você lidera, você consegue detectar por que eles estão perdendo a perspectiva do Deus verdadeiro? Será que precisa um Deuteronômio, um Pentateuco novo para a nossa igreja? E por fim, eu queria desafiar você nisso, sabe? Ao fazer esse curso, ao pensar o grupo que você lidera, se você não serve a sua igreja, como eu já disse no início, serve a igreja em algum setor, serve a igreja em algum local, e tem essa discussão, tem esse nível de conversa. Você sabe qual que é a vontade de Deus para sua vida? Está escrito lá, você já leu? Porque eu percebo uma mistura de costumes, de culturas, de jeito, e que a gente não consegue mais identificar uma fé genuína. A cultura está entrando na igreja, como como dizem, o mundo entrou na igreja. Então, como é que nós estamos? Como é que está a igreja, o grupo que você lidera? É um povo que ainda adora o único Deus ou um povo que está sofrendo muita influência da cultura e tem tido ídolos no seu coração?